A chuva caía fina sobre as ruas iluminadas de São Paulo. A fachada do Le Grand Chef brilhava um farol de luxo e exclusividade. Dentro, as taças de cristal tilintavam. O aroma de trufas pairava no ar. Era o auge da sofisticação, mas em uma mesa discreta, a beleza do ambiente contrastava com a tensão crescente. Dona Lúcia, com seus 60 e poucos anos, vestia um sobretudo de lã simples, mas bem cuidado. Seu marido, seu Francisco, usava um paletó de tweed que tinha visto dias melhores, mas que ele insistia em usar nas ocasiões especiais. Eles não eram clientes habituais. Estavam ali para celebrar seus 40 anos de casamento. Um sonho que só conseguiram realizar após anos de economias. O garçom, um jovem de 20 e poucos anos chamado Pedro, com um colete impecável e um ar de superioridade, pairava sobre a mesa. Sua expressão era de impaciência, mal disfarçada. Vão pedir a carta de vinhos ou vão ficar só na água? Ele perguntou, o tom mais próximo de uma afronta do que de um serviço. Seu Francisco sorriu, um sorriso cansado, mas gentil. Ainda não, meu jovem. Estamos apegados ao nosso orçamento. Vamos de água por enquanto. E o prato do dia, por favor. Pedro não conseguiu conter o revirar de olhos. Aquele par era a antítese do glamour que ele servia. O prato do dia custa 180 por pessoa, senhor. Temos algo mais em conta? No cardápio executivo, mas servimos só até às 17h. Ele fez uma pausa dramática. Aqui não é um restaurante popular. O sangue subiu ao rosto de Dona Lúcia. Seu Francisco colocou a mão sobre a dela, um gesto de contenção. A humilhação era um golpe silencioso, sentido apenas por eles. Mas o que Pedro não sabia, enquanto julgava a simplicidade das roupas e a cautela com o dinheiro, é que ele estava prestes a insultar o homem, que na manhã seguinte decidiria seu destino. Um homem que, muito antes de ser o proprietário de toda a rede Le Grand Chef, era apenas um jovem casal, celebrando a vida com um orçamento apertado. E a vingança, servida a frio, tinha um sabor muito mais caro que qualquer vinho daquela adega. Olá e bem-vindos ao canal. Parem por um instante e pensem. Você já foi julgado pela sua aparência? Já entrou em um lugar onde sentiu que não era bom o suficiente para estar ali? Se a resposta for sim, esta história é para você. A história que você está prestes a ouvir é um poderoso lembrete de que a verdadeira riqueza não se exibe, ela se esconde na humildade. E mais importante, de que o tratamento que dispensamos a alguém pode voltar para nós com uma força que jamais imaginamos. Hoje vamos mergulhar na noite de aniversário, de casamento de seu Francisco e Dona Lúcia. Uma noite que deveria ser mágica, mas que foi manchada pela arrogância de um jovem. Garçom em um dos restaurantes mais caros da cidade. O que acontece depois dessa noite de humilhação é uma reviravolta de tirar o fôlego, que prova que o destino tem um senso de humor e de justiça muito apurado. Preste atenção em cada detalhe, porque no final a lição que fica é inesquecível. Nunca subestime quem está do outro lado da mesa. Antes de começarmos a desvendar este drama, eu quero saber de uma coisa. De qual cidade você está assistindo a esta história? Deixe o nome aqui nos comentários. Adoro ver como as nossas histórias viajam por todo o Brasil. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais reviravoltas como esta. Agora prepare-se. A noite no Le Grand Chef está prestes a começar. A luz baixa do restaurante criava sombras longas e elegantes. A música clássica, quase inaudível, era apenas um murmúrio sofisticado. Seu Francisco apertou a mão de Lúcia debaixo da mesa. Ele a olhou com carinho. Seus olhos, mesmo por trás de lentes um pouco grossas, tinham o mesmo brilho de 40 anos atrás, quando se casaram na igrejinha de sua pequena cidade no interior. Ele não ligava para o ambiente ostentoso. A única coisa que importava era Lúcia. Pedro, o garçom, voltou à mesa. Ele não trazia o cardápio, mas uma expressão de repreensão. A cozinha está prestes a fechar a sessão de grelhados especiais, senhores. Se não se decidirem logo, só restará a plat du jour. Ele enunciou o nome em francês com uma ênfase desnecessária. Nós decidimos, disse Francisco com a voz firme. Vamos pedir o risoto de camarão e limão siciliano para 2. E, por favor, Pedro, se não for muito incômodo, mais uma jarra
de água da casa. Pedro assentiu, mas seu olhar pairou por um segundo sobre o relógio de seu Francisco, um modelo antigo, de pulseira de couro gasta. Naquele lugar, a maioria dos clientes usava relógios que valiam o salário de Pedro por um ano. Era o ponto final na sua avaliação. Clientes de baixo valor que só ocupavam espaço. Ele anotou o pedido com uma caneta de grife que ele exibia. 2 risotos de camarão. Ele repetiu o desânimo evidente em seu tom. E a água? Ele se afastou, mas não antes de murmurar, alto o suficiente para eles ouvirem. Deve ser difícil quando o dinheiro acaba. Lúcia sentiu uma pontada no peito. As lágrimas vieram aos seus olhos, mas ela as segurou. Olhou para Francisco, cuja face estava agora pálida. Ele estava ferido. Meu querido, vamos embora. Ela sussurrou, a voz embargada. Não precisamos disso. Podemos ir àquela nossa churrascaria preferida. O ambiente é mais alegre, e o seu João nunca nos trataria assim. Francisco, porém, balançou a cabeça lento e deliberado. Não, Lúcia, 40 anos é um marco, e nós vamos celebrar aqui como planejamos. Não vamos deixar que a falta de educação de um jovem estrague a nossa noite. Ele respirou fundo, recuperando a compostura. Nós temos o direito de estar aqui, tanto quanto qualquer pessoa que pague com um cartão Black. Que o valor da conta é irrelevante para a celebração. Aguardaram em silêncio. A cada mesa que Pedro atendia com sorrisos largos e recomendações entusiásticas de vinhos caríssimos, a diferença no tratamento ficava gritante. Em uma mesa próxima, um casal jovem, vestindo roupas de marca e falando alto, recebeu tratamento de realeza. Pedro trazia taças. Descrevia a origem da azeitona e parecia dançar em torno deles. Quando o risoto chegou, foi outro ato de desrespeito. Pedro praticamente jogou os pratos na mesa, sem o cuidado e a apresentação que havia dedicado. As outras. O prato de Lúcia estava visivelmente menor que o de Francisco. Um deslize na porção. Pedro, por favor, seu Francisco chamou, com uma calma que contrastava com a ira em seus olhos. Esta porção não parece a porção padrão, e a sua pressa está estragando a experiência. Pedro suspirou. Esfregou as mãos nas calças de seu uniforme e forçou um sorriso irônico. Senhor, o padrão é o que o chefe manda. E eu tenho outras mesas de clientes importantes para atender. Se não gostam do serviço, o Grand Chef não tem obrigação de satisfazer a todos. A porta é por ali. Ele apontou com o queixo, nem se dando ao trabalho de usar a mão. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos os olhares das mesas vizinhas se voltaram para eles, atraídos pelo tom elevado e insolente de Pedro. Lúcia abaixou a cabeça, mortificada. Aquele era o auge da humilhação. Eles não eram apenas clientes sem dinheiro. Eram um estorvo. Seu Francisco não respondeu com raiva. Em vez disso, ele fez algo que ninguém esperava. Ele pegou seu guardanapo de linho branco e cuidadosamente limpou os talheres. Ele se inclinou para a frente, olhando diretamente para Pedro, não para a arrogância do garçom, mas para o jovem tolo que ele era. Jovem, você acabou de cometer um erro grave, disse Francisco, a voz baixa, mas cortante como vidro quebrado. Um erro que não tem a ver com o menu ou o vinho. Tem a ver com a maneira como você trata o seu próximo. Trash. Pedro riu, uma risada curta e sarcástica. Eu trato meus clientes como eles podem pagar para serem tratados. Tenho comissão sobre as vendas. E, sinceramente, a sua conta não vai pagar o meu aluguel. Lúcia levantou-se da mesa. Vamos, Francisco. Por favor. Francisco se levantou, mas não tirou os olhos de Pedro. Ele tirou a carteira de seu casaco. Não um maço de notas, mas uma única nota dobrada de R$100, o suficiente para pagar o prato. Ele a colocou ao lado da conta, que Pedro já havia deixado na mesa, e ignorou a parte do cartão de crédito. Este é o pagamento da minha parte e de Lúcia. Que está aqui. Ele tirou um cartão de visita simples sem o logo do restaurante. De um bolso interno do sobretudo. É o meu contato. Use-o amanhã às 9 da manhã. O meu escritório é no 45º andar do prédio em frente. Você terá que passar pela recepção do prédio inteiro para chegar até mim. Estarei esperando para conversarmos sobre a sua comissão e o seu futuro. Pedro pegou o cartão com desdém sem lê-lo. Senhor, a essa hora estarei dormindo depois do meu turno.
Não tenho tempo para conselhos de vida. Francisco apenas sorriu, um sorriso que Pedro interpretou como resignação, mas que Lúcia reconheceu como a calma, antes de uma tempestade. Ele se virou e, com Lúcia de braço dado, deixou o restaurante, deixando o cartão de visitas sobre a mesa. Pedro o pegou pronto para jogá-lo no lixo, quando seu colega de trabalho, Fernando, um garçom mais velho e experiente, o alcançou. "O que aquele velhote te deu?" perguntou Fernando. Pedro zombou. "Um cartão de autoajuda. Diz que é para eu ir ao escritório dele amanhã às 9h. Fernando estendeu a mão. Pegou o cartão de papel simples. Seus olhos se arregalaram. Ele leu a primeira linha em voz alta, engolindo em seco. Francisco de Dincesto Oliveira, presidente e CEO Grupo Gastronômico Oliveira. O Grupo Gastronômico Oliveira era o conglomerado que era dono de toda a rede. Le Grand Chef, do chão ao teto. O garçom Pedro paralisou, a nota de R$100 ainda em suas mãos. Gancho. O rosto de Pedro ficou branco como o guardanapo de linho. Seu corpo tremia. Ele acabara de humilhar, insultar e dispensar o homem que era o seu chefe supremo. Mas o que seu Francisco queria com essa reunião? Uma demissão na frente de todos? Ou haveria um destino ainda mais irônico, esperando por Pedro no 45º andar? A noite de Pedro foi um inferno de insônia e pânico. A cada hora, o rosto de seu Francisco voltava em sua mente, sereno, mas com a autoridade fria de alguém que não precisava gritar para ser ouvido. Ele procurou na internet. A foto de Francisco de Oliveira era a mesma do velho sem dinheiro que ele havia insultado. A biografia era impressionante. Um empreendedor que começou do zero, com uma pequena cantina, transformando-a em uma das maiores redes de fine dining do país. Seu Francisco era conhecido pela discrição, pela humildade e por fazer visitas de campo, disfarçado para avaliar o verdadeiro estado de seus negócios e, principalmente, o tratamento dado aos clientes. Às 8h50 da manhã, Pedro estava no hall do imponente edifício comercial. O endereço no cartão de visitas era de fato a sede do Grupo Oliveira. Ele estava usando seu melhor terno. A camisa passada a ferro, o cabelo penteado. Ele parecia um profissional, o que ele deveria ter sido na noite anterior. No 45º andar, a recepcionista o recebeu com a formalidade fria que ele costumava reservar para os clientes sem dinheiro. "O senhor de Oliveira está esperando. Pode entrar." A sala de reuniões era enorme, com uma vista panorâmica de São Paulo que fazia a cabeça de Pedro girar. No centro, seu Francisco estava sentado à mesa sozinho. Não havia seguranças nem executivos raivosos. Apenas o homem que ele havia desrespeitado, tomando uma xícara de café simples. "Sente-se, Pedro", disse Francisco, apontando para a cadeira à sua frente. Sua voz era calma, sem traços de raiva. Pedro obedeceu, mal conseguindo falar. Senhor Francisco, eu não sei o que dizer. Eu sinto muito. Eu fui um completo idiota. Eu não tinha ideia de quem o senhor era. É imperdoável." Francisco o interrompeu com um gesto de mão. "O que me entristece não é o fato de você não saber quem eu sou. Pedro, isso é irrelevante. O que me ofendeu profundamente foi a maneira como você tratou a minha esposa e a presunção de que um casal simples não tem o direito de celebrar seu amor em um de meus restaurantes. Você me tratou como um homem sem dinheiro. Mas a verdade é que você estava tratando a si mesmo como um homem sem valor." Pedro sentiu o peso daquelas palavras. "Eu comecei como office boy", continuou Francisco olhando para a vista. "Lúcia e eu namoramos por 7 anos antes de podermos pagar a nossa primeira refeição decente. Eu conheço o aperto no bolso, e foi por isso que eu construí o Le Grand Chef, para que todos pudessem ter uma experiência de luxo, independentemente do que pedissem. Mas o luxo real, Pedro, é a hospitalidade. E isso não se compra." Pedro deixou as lágrimas escorrerem. "Eu sinto muito, senhor. Eu estava obcecado em ganhar comissão, em servir os clientes que me dariam status. Eu não vi as pessoas. Eu vi apenas cifras. Eu aceito minha demissão. Eu mereço." Francisco pegou um dossiê que estava ao lado de sua xícara. "Aqui está o seu histórico. Você é de fato um excelente garçom do ponto de vista técnico. Rápido, organizado, memoriza a carta de vinhos perfeitamente. O seu colega Fernando disse que você tem potencial."
Fernando me disse o que o senhor é, murmurou Pedro. Ele me alertou várias vezes sobre o tratamento aos clientes. Sim, Fernando é um bom homem, disse Francisco. E ele me deu o seu cartão de visitas. Ele fez uma pausa dramática. Você não está demitido, Pedro. O garçom levantou a cabeça, chocado. O quê? Você não está demitido. Porque a demissão, Pedro, seria a punição mais fácil, tanto para mim quanto para você. Eu simplesmente o mandaria embora. Mas eu tenho um plano diferente. Francisco deslizou o dossiê pela mesa. Você passará as próximas 2 semanas em treinamento, não em atendimento de mesa, em hospitalidade e empatia. Você vai trabalhar na minha fundação, servindo refeições para pessoas em situação de rua. Você vai limpar mesas. Você vai ouvir histórias de pessoas que realmente não têm dinheiro e verá a dignidade delas. Você não receberá comissão. Receberá o salário mínimo. E no final das 2 semanas, eu quero que você me escreva um relatório de 2 páginas sobre o que você aprendeu sobre o verdadeiro serviço. Se você falhar, se você reclamar, se você demonstrar a menor ponta de arrogância, você será demitido. Mas se você passar, se você aprender a enxergar além da conta, eu vou te oferecer uma posição na minha sede. Você será meu assistente pessoal na reestruturação do treinamento, de toda a rede. Le Grand Chef, a partir de agora, você não será o garçom Pedro. Você será o gerente de hospitalidade em treinamento, responsável por garantir que ninguém em um restaurante do Grupo Tuis Oliveira jamais se sinta como Lúcia se sentiu ontem. À noite. O choque e a gratidão eram evidentes no rosto de Pedro. Ele havia recebido uma chance de redenção, não de punição. O homem que ele julgou ser um velho sem dinheiro estava lhe oferecendo o futuro. Eu aceito. Eu prometo que vou aprender e vou retribuir essa chance. Senhor Francisco, disse Pedro com a voz embargada. Não retribua a mim, Pedro, respondeu Francisco com um sorriso gentil. Retribua a próxima pessoa que entrar no meu restaurante com um K.A. Saco simples. Retribua a sua consciência. Pedro levantou-se ainda tremendo e estendeu a mão para cumprimentar o chefe. Francisco apertou sua mão. Agora vá. Sua primeira manhã de trabalho no centro de distribuição da fundação começa em 1 hora. E mais uma coisa. Pedro, disse Francisco, enquanto o garçom se dirigia à porta. Eu não ligo para a sua comissão, mas a jarra de água da casa, para o meu aniversário de 40 anos, saiu incrivelmente cara. Pedro passou as 2 semanas seguintes trabalhando na Fundação Oliveira. Não mais com seu colete e gravata impecáveis, mas com um avental de algodão e as mãos mergulhadas em água da pia, lavando panelas. Ele serviu sopas e pães para dezenas de pessoas, cujas histórias, algumas tristes, outras cheias de esperança, preenchiam o refeitório da fundação. Ele aprendeu que a dignidade não vinha da conta bancária, mas do respeito. Notou que os sorrisos mais sinceros vinham daqueles que tinham menos. Ele se lembrava da risada sarcástica que deu a seu Francisco no Le Grand Chef e sentia vergonha profunda. Durante uma tarde, enquanto ajudava a descarregar caixas de suprimentos, ele notou uma senhora idosa, de olhar cansado, mas gentil, que estava sentada sozinha, observando o movimento. Ele se aproximou. A senhora gostaria de mais uma xícara. De café, Dona Cecília? E perguntou Pedro, lembrando-se do nome dela. Dona Cecília sorriu, a mão enrugada segurando a xícara de porcelana. Aceito, meu filho. Você é um bom rapaz, Pedro. Notei que você começou há pouco. Seu olhar mudou. Estava um pouco duro no começo, mas agora você parece ter encontrado a paz. Pedro hesitou. Eu estava perdido, Dona Cecília, tentando ser quem eu não era, valorizando as coisas erradas. Ele pegou sua caneta e papel e começou a escrever. Ele não estava redigindo o relatório. Ele estava escrevendo uma carta, uma confissão. Uma carta que ele guardou no bolso para entregar a seu Francisco. No final das 2 semanas, Pedro retornou ao 405º andar. Estava mais magro, cansado, mas seus olhos brilhavam com uma nova luz. Ele se apresentou a Francisco, que estava novamente sozinho na sala de reuniões. O seu relatório, Pedro? E perguntou Francisco, com a mesma voz serena. Sim, senhor. Pedro estendeu a ele um envelope grosso. E também esta carta que eu escrevi para o senhor.
Contém a verdade que eu não consegui colocar no relatório formal. Francisco leu o relatório, que era tecnicamente impecável, descrevendo as necessidades da fundação e sugerindo melhorias logísticas. Depois ele abriu a carta. Lá Pedro detalhava sua vaidade, sua obsessão por riqueza fácil e a dor que sentia por ter humilhado Dona Lúcia. Ele não pedia o emprego, pedia perdão. Francisco dobrou a carta e colocou-a no bolso de seu paletó. Ele sorriu. O sorriso sincero que ele não havia dado no restaurante. Você aprendeu a lição principal, Pedro. Você descobriu que a hospitalidade não é um protocolo, mas um sentimento. Um dom. Ele colocou as mãos na mesa. O cargo de gerente de hospitalidade é seu. Seu primeiro dever será desenvolver um treinamento obrigatório para todos os funcionários, focando não apenas nas habilidades, mas no respeito. Você não vai mais ganhar comissão sobre a conta. Seu salário será fixo e alto, baseado na satisfação do cliente, não no valor que ele gasta. Pedro, emocionado, levantou-se. Obrigado, Sr. Francisco. Eu nunca mais vou esquecer as jarras de água que servi. Ótimo, eu também não, disse Francisco, rindo. Ah, e mais uma coisa. Lúcia e eu voltamos ao Le Grand Chef na semana passada. Estávamos disfarçados. Novamente, mas dessa vez, a comida estava excelente e o serviço impecável. O garçom, um rapaz chamado Fernando, nos tratou com a maior gentileza, apesar de termos pedido apenas a sopa e a água da casa. Pedro sorriu. Fernando é um mestre. Sim, ele é, concordou Francisco. Ele foi promovido a supervisor. Quanto a você, Pedro, a partir de amanhã você trabalhará aqui. Seus novos colegas de trabalho têm instruções estritas para tratá-lo com cortesia. Eu acredito em você. Seu Francisco levantou-se, sinalizando o fim da reunião. Pedro saiu da sala de reuniões, sentindo que não apenas havia recuperado um emprego, mas também sua dignidade. Ele não era mais o garçom arrogante. Era um homem com um propósito, que entendia que o preço da decência é imensurável. No Le Grand Chef, o supervisor Fernando recebia a notícia da promoção de Pedro. Agora seu superior hierárquico, com um sorriso de satisfação. A cultura do restaurante estava mudando, de um lugar de exclusividade e julgamento para um lugar de acolhimento e respeito. Em casa, Dona Lúcia e seu Francisco brindavam com vinho simples. Você não precisava ter lhe dado o cargo. Francisco, disse Lúcia com um brilho nos olhos. Talvez não, respondeu ele bebendo um gole. Mas todos merecem uma segunda chance, Lúcia. E o verdadeiro luxo é poder dar essa chance e ver o potencial nascer. Além disso, ele piscou, agora eu tenho a certeza de que a próxima vez que eu pedir apenas água, serei servido com um sorriso sincero. Eles riram, o som de sua felicidade genuína e simples valendo mais do que todo o glamour e riqueza que seu império representava. A lição de que o respeito é a moeda mais valiosa havia sido ensinada. E o casal, com seu amor humilde e inabalável, havia triunfado. A conta do Le Grand Chef estava finalmente paga.